1 Samuel 17:40, que diz assim: E tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras no ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, e lançou mão à sua funda, e foi chegando-se ao filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que levara o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus, e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, do Senhor, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Glória a Deus! Peço que as crianças prestem bastante atenção, porque no final ainda vou fazer 3 perguntinhas. Glória a Deus! Todos nós sabemos que a história de Davi, que impactou o nome de Jesus, glória a Deus. Davi, ele era pastor de ovelhas. Sabia? Já sabia? Ele era pastor de ovelhas. Parece que as crianças prestem muita atenção, porque eu ainda vou fazer umas perguntinhas. Davi, ele era pastor de ovelhas. E um certo dia, o pai dele... Qual é o nome do pai dele? Alguém sabe? Jessé, aí ó. Jessé chamou Davi e falou: Pega aqui esses pães, essas comidas aqui, e leve para os seus irmãos, que estão lá na guerra. Só que aí, quando ele chegou para falar com seus irmãos, para ver o que estava acontecendo ali, estava todo mundo com medo. Por que será que estavam com medo? Por que será que estavam com medo? Ele viu o gigante. Qual era o nome dele? Golias. Golias, ele estava afrontando o povo de Israel, e ele estava desprezando o povo de Israel, julgando aquele povo, e aquele povo, ele estava com medo. Uma coisa que nós não devemos ter é medo, porque quando nós temos, a única pessoa, o único ser que nós devemos temer é o Senhor Deus dos exércitos. E ele sim, ele tem o poder. Ele tem o poder, ele tem a honra, ele tem a glória. Mas o inimigo, ele não tem poder de nada. Se nós não temermos a ele, ele não tem poder de nada, ele cai por terra. E aí, Davi, ele fala: Oxi, que é esse aí que está afrontando o povo de Israel, o povo de Deus? E aí ele fala: Oxi, eu vou enfrentar esse homem, eu vou enfrentar esse gigante. Ele teve coragem, ele teve fé, porque aqueles homens, eles não tinham fé que Deus poderia livrá-los daquele gigante, que Deus poderia fazer aquele gigante cair por terra. E aí Davi, como a gente viu aqui na palavra, ele foi no riacho e ele pegou quantas pedras? 5 pedras. Ele pegou 5 pedras ali naquele riacho, e aí ele voltando, o gigante filisteu, ele ainda falou, começou a desprezar Davi pelo seu tamanho. O que nós não devemos fazer é olhar o tamanho e olhar a aparência, porque Deus olha o coração. Assim como um pouquinho depois, Samuel, ele foi escolher o rei Israel, e aí ele olhou a aparência daqueles homens, daqueles irmãos de Davi. Só que o Senhor falou para ele: Olha, eu não vejo a aparência não, eu vejo o coração. E o coração, irmãos, ele é, como é que fala? Ele que tem a chave. Se
se nós crermos no Senhor, se nós tivermos fé, tudo pode acontecer. Assim como disse Paulo, tudo posso naquele que nos fortalece. E Davi, quando ele se depara com o gigante ele com aqueles escudos, com aquelas lanças, provavelmente bem pesado, por causa do tamanho dele. Mas Davi, ele teve fé, ele não teve medo, ele colocou o nome de Jesus na frente dele. Se nós fizermos isso, tudo pode acontecer na nossa vida. E a partir daquele momento, o gigante ele despreza Davi, e Davi ele confiando no Senhor. Porque se fosse pelo tamanho de Davi, pela força de Davi, poderia ter acontecido pior com ele. No caso, com certeza teria acontecido alguma coisa com ele. Mas ele teve fé no Senhor Jesus, e eu creio que foi a mão de Deus que derrotou aquele gigante. Porque na hora que Davi pega aquela funda e aquela pedra, eu creio assim que ele estava pedindo para Deus, para ele enviar aquela pedra ali naquele gigante para poder ele cair. Glória a Deus! Se nós tivermos fé, as crianças, se nós tivermos fé no Senhor, se a gente estiver guardado nos caminhos do Senhor, porque Davi, eu creio que ele orava bastante, ele cantava hinos ao Senhor, e tem até hinos na própria Bíblia, no livro de Salmos, e foi os cânticos de Davi que ele fez exaltando e louvando ao Senhor. Então, a partir desse momento que ele tem essa conexão com o Senhor, que o Senhor Deus ainda o nomeou de segundo o coração dele. É tanto que Davi, ele provavelmente pelo tamanho dele, ele não tinha a força de jogar aquela pedra e matar aquele gigante daquela forma. Então eu creio que foi o Senhor que enviou aquela pedra naquele gigante com aquela força para fazer com que ele caia. Então quando surgir um problema na nossa vida, um problema assim na escola, em casa, em qualquer lugar, nós devemos clamar primeiramente ao Senhor, ao invés de agir primeiramente com as nossas mãos. Porque se a gente for e não colocar o Senhor na nossa frente, o inimigo ele não vai cair por terra, em nome de Jesus. E aqui nós devemos ter fé, irmãos, porque a fé ela move montanhas. Se nós olharmos para um monte e a gente tiver fé, e a gente falar para ele se mover e cair no mar, ele vai fazer isso. Porque o Senhor, ele é o Deus, e ele consegue fazer isso por nós. Em nome de Jesus. Davi, ele não estava na intuição dele de fazer aquilo já de começo. Ele chegou aquilo ali e ouviu a afronta de Golias afrontando o povo de Israel. E aí ele teve sensibilidade com aquele povo, que aquele povo estava com medo, que aquele povo não queria enfrentar aquele gigante. Até porque o gigante ele tinha feito uma proposta de enviar um servo do rei Saul, daquele exército, e quem ganhasse poderia levar todo o povo daquela terra para servir de escravo. E aí aquele Davi teve aquela disposição, teve aquela força de vontade, teve a fé que ele teve, porque muitas das vezes a gente não tem fé naquilo que nós estamos buscando no Senhor. Como por exemplo a minha irmã também. Ela teve fé naquilo que ela estava procurando. Ela teve fé nos cartazes que ela fez para o Senhor, me pedindo como irmão. E o Senhor, assim, Ele atendeu a oração, Ele atendeu ao clamor. E assim não é diferente nas nossas vidas. Se a gente tiver fé no Senhor, se a gente buscar os caminhos dEle, Ele vai prover na nossa vida. E aí, Davi, ele já tinha derrotado algumas vezes pelo nome do Senhor leões, ele enfrentou o urso que tentou ali pegar aquelas ovelhas, e ali já demonstrava que ele tinha uma intimidade com o Senhor. A partir do momento que aquele gigante ele afronta o povo de Israel, Deus envia a sensibilidade no coração de Davi para ele conseguir enfrentar esse gigante e derrubar. Porque se fosse pela mão dele, ele não iria conseguir derrubar aquele gigante. Então, como uma conclusão, se nós tivermos fé, não pela nossa mão, mas se a gente tiver fé, até a gente nem precisa tocar naquela pessoa. Como meu pai já contou aqui algumas vezes, que tinha um homem que ele queria bater nele, só que aí ele teve 100% de fé no Senhor.
um homem queria dar um tapa na cara dele, se não me engano, e ele falou: você vai bater no crente de braço cruzado. Ele teve 100% de fé no Senhor, e aquele homem ele não conseguiu, ele caiu por terra. Assim como Golias, quando Davi ele gira aquela funda com aquela pedra, o Senhor estava ali com ele, no coração dele, e aí aquele gigante ele caiu e foi derrotado. Assim nós temos que trazer para as nossas vidas. É assim mesmo, Jesus. Algumas perguntinhas aqui que eu vou fazer para as crianças. Vou fazer essa pergunta para ele. Davi era o que antes de enfrentar o gigante? Olha! Glória a Deus! Palmas para Jesus, irmão. Ágata. Quantas pedras Davi usou para matar Golias? 5? Glória a Deus! Tem certeza? Palmas para Jesus. Ela respondeu. Mas foi uma que ela usou que Davi usou para matar. Mas ela entendeu que ele pegou. Ele pegou 5 pedras, mas ele, né? Glória a Deus! Maia, bora. Quantas pedras Davi pegou no rio? Quantas pedras Davi pegou no rio? Falou agora. A Agatha falou agora quantas pedras ele pegou no rio. Olha, palmas para Jesus, irmão. E assim, irmãos, essa é a palavra que Deus entregou no meu coração para os irmãos. Que nós venhamos ter a cada dia mais fé no Senhor e buscar ter prática. Porque eu estou falando essa palavra, mas ela vem mais para mim, porque a espada ela é de 2 gumes. Ela veio para mim, mas eu vou passar para a igreja. E assim agradeço a minha oportunidade. Eliel, aguarde aí que eu vou colocar uma pregação aqui, um pedacinho de uma pregação para os irmãos meditarem o que Deus faz. Em nome de Jesus, e eu vou pegar, Jesus, em nome de Jesus, salve, em nome de Jesus, salve, em nome de Jesus, salve, Tá falando em língua. Mas foi orar agora. Maravilhoso Deus, neste momento, Deus, eu te peço, Pai, que eu saiba todo mal, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa, meu Deus. Repreende todo mal, meu Deus. Abençoa teu servo, Jesus. Derrama as tuas bênçãos sobre a vida dele, muito mais. Cada dia mais, meu Deus. Que o Senhor abençoe teu servo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai todo mal em nome de Jesus. Sai todo mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo bênção na vida do teu servo. Amém. Agora eu Em nome de Jesus. Pachu, bênção que ainda. Pachu, bênção que ainda. Eu não sei essa música. Pachu, Canta aquela assim, ó. Ele não desiste de você. não desiste de mim. Ele se importa. Não
Não, tudo certo. De você, ele se importa comigo. Jesus mora no meu coração, é? Agora pregue, né? Vai ali pra trás, ó. Não, deixa o cavalo lá. Eu vou olhar pro cavalo. Em nome de Jesus. Só em nome de Jesus. Deixa eu olhar o cavalo. Só em nome de Jesus. Eu sou o cavalo. Eu fica pra ele. Em nome de Jesus. Tome nossa posição. Em nome de Jesus. Amém. Só em nome de Jesus. Só em nome de Jesus. Meu Deus. Olha, prega, Gabriel, que é melhor, vai. Vai na Bíblia ali, vai.